Vinícius Silva, que vai falar do incrível artigo O problema não é a incerteza, é a falta de arquitetura para decidir. E nós sabemos que muita gente colapsa frente à incerteza. E eu sempre me pergunto em que momento a gente acreditou que o mundo era certo. Então, Vini, antes de eu começar a falar do artigo, do tema, do mundo e da arquitetura de decisão, eu queria que você se apresentasse brevemente, desse um alô para quem está nos ouvindo e a gente pudesse continuar o nosso podcast. Super boas-vindas, obrigada por ter aceitado o meu convite. Vinícius. Muito obrigado eu, já que é sempre um prazer vir trocar uma ideia com você e falar para essa audiência tão qualificada que está sempre conectada nos canais da W e nos materiais que a W produz. Eu sou um polímata por definição, tenho um rol de interesses muito grandes e busco me desenvolver em muitas áreas que correspondem a esses interesses que eu tenho. Sou, costumo dizer que estou um profissional de tecnologia que não trabalha apenas com tecnologia, mas criando também uma trajetória de futuro para a inovação, para a tecnologia propriamente dita, para as próximas tecnologias que estão por vir. Tenho muito orgulho de também ser head de Foresight na W Futurismo, e a gente ajudando a propagar e a transformar o Brasil num país sério e respeitado em termos de foresight. Estudo futuros porque eu acredito muito no futuro, acho que é a nossa grande chance de fazer melhor e é o nosso destino, né? Sempre um tempo do porvir, mas é o nosso destino, então vale muito a pena estudá-lo, buscar antecipar e, por que não, achar formas de vivermos todos de uma maneira mais ampla, conectada e melhor. Eu, como uma pessoa que adoro a incerteza, adoro a mudança e não tenho grandes problemas com decidir, gostei muito do artigo e eu vou trazer um pedacinho do seu artigo aqui para que a gente possa começar a desenrolar a nossa conversa. Em um mundo de policrises, estratégia não é ter resposta, é ter um sistema de escolha. Achei fantástico. Foresight usa a incerteza como um grande recurso e transforma a incerteza em prontidão estratégica. Mais do que se preparar para o futuro, a gente tem que estar pronto para responder tudo isso que o futuro vem nos trazendo. Você, no seu artigo, começa dizendo no título que o problema não é a incerteza, e sim a arquitetura para decidir. Você pode trazer um exemplo, Vini? Bom, posso sim. Eu gosto sempre de começar dizendo que é importante que nós levemos em conta que a incerteza sempre existiu. O que tem mudado é a velocidade das mudanças e o número de variáveis que vem acontecendo ao mesmo tempo. O problema é que muitas organizações ainda tomam decisões como se o mundo fosse relativamente estável, e a gente já sabe, tem provas cabais de que ele não é. Um exemplo nosso do cotidiano que ajuda a entender isso seria, por exemplo, você estar dirigindo em uma cidade desconhecida, usando apenas a intuição, sem GPS, sem mapa, sem saber o trânsito ou para onde você deveria ir para chegar ao destino que você gostaria. Cada cruzamento vira uma decisão improvisada. Vou para cá ou vou para lá? Agora imagine essa mesma situação com um GPS, que mostra rotas, trânsito, alternativas e tempo estimado. O trânsito continua imprevisível. Você não vai conseguir saber se um carro vai bater no outro, se algo vai entrar no seu caminho. Mas você tem um sistema que ajuda a decidir melhor. Nas organizações acontece a mesma coisa. A incerteza ela nunca vai desaparecer e ela não desaparece. Mas uma arquitetura decisória, ela funciona como esse GPS estratégico, que organiza as informações, as alternativas e os critérios de decisão, para que você não saia decidindo baseado no acaso ou simplesmente na intuição. E você acha que o Foresight ajuda a criar essa arquitetura de decisão para que as empresas parem de olhar para trás, imaginando que o para frente é continuidade, ou parem de olhar para o curto prazo? O foresight, já que ele funciona como um radar.
e ele vai ajudar e ajudar muito nesse sentido. Ele ajuda as organizações a lidar com a incerteza de uma forma estruturada. Um piloto de avião, ele não espera ver a tempestade pela janela para decidir o que ele vai fazer. Ele usa um radar, instrumentos, projeções, para antecipar o que está à frente, para dar uma melhor experiência para todos os passageiros que estão ali dentro daquele avião. As organizações elas precisam de algo parecido, um sistema que monitore sinais de mudança, sinais tecnológicos, sinais sociais, sinais regulatórios, antes que se tornem crises ou rupturas que inviabilizem o próprio negócio. O Foresight cria exatamente essa capacidade de antecipação estruturada para as empresas e também para os indivíduos. Excelente, que não é garantia, né? E aí também no seu artigo você traz policrises, que na verdade são as grandes incertezas do nosso mundo. Eu tenho feito a pergunta o que não está mudando, porque a gente vive Uhum. todas as crises ao mesmo tempo. Como é que isso afeta as empresas, Vini, especialmente nas suas estratégias e na decisão do dia a dia? Policrises é um tema muito atual, né? A gente basta abrir o noticiário que você vai se deparar com várias crises acontecendo ao mesmo tempo e começando a se influenciar. Esse é o conceito clássico de policrise. Um exemplo que acontece com muita frequência, a gente tem visto isso acontecer nos acontecimentos no frente aos eventos recentes que a gente tem visto na TV, de guerras, etc., são os impactos na cadeia de suprimentos. Uma guerra afeta energia, que afeta custo de produção, que afeta inflação, que afeta consumo. Então, para uma empresa, isso significa que as decisões elas não são mais isoladas. Uma decisão sobre fornecedores, por exemplo, pode impactar o preço, a logística, pode impactar a reputação e o risco geopolítico ao mesmo tempo. Então, é como um efeito dominó. Antes, as peças iam caindo uma a uma. Hoje, várias delas caem juntas e criam um efeito. Então, é importante que a gente esteja atento às policrises, mas tente se antecipar a elas. Tente se antecipar às consequências e às conexões que vão sendo criadas entre uma crise e outra, e a gente conseguir, tendo a oportunidade de ver isso com antecipação, a gente está melhor preparado para agir, dado que a gente nunca vai saber o que exatamente vai acontecer. Sim, é verdade. E tem um assunto que é o assunto hype, o assunto da moda, o assunto de todas as pautas, que é a inteligência artificial. E numa época de incerteza, numa época de policrises, numa época onde as condições do mundo mudam o tempo todo e que a cada 6 meses a gente imagina aí um futuro diferente, o que a AI hoje em dia tem a ver com as decisões do dia a dia das empresas? Por falar em cotidiano sem falar de AI, hoje em dia é impossível. A inteligência, Impossível. arti- a inteligência artificial, ela acaba amplificando as decisões. A IA, a gente costuma dizer, tem até um trecho no artigo que ele mostra que a IA está deixando de ser uma novidade para se tornar infraestrutura. Ela se torna base para muitas outras coisas. E não é só aquela IA que a gente usa para melhorar texto, ou para traduzir coisas, ou para fazer, inclusive, coisas engraçadas que são postadas nas redes sociais. É, esse é um tipo de uso da IA. Não estou aqui para discriminá-lo, mas quando a gente fala da inteligência artificial sendo utilizada na tomada de decisões, isso expõe um ponto importante. Quanto mais a tecnologia escala, mais as consequências das decisões também escalam. Se eu tenho um algoritmo, por exemplo, de recomendação de vídeos, de próximos filmes ou de próximas séries que você vai assistir, como a gente tem todas as plataformas de streaming que a gente tem utilizado. Ela decide o que você vai assistir na sequência, baseado nas suas preferências, baseado nos feedbacks que você deu para a própria plataforma. Se esse algoritmo estiver mal calibrado, ele escala um erro milhões de vezes.
Lembrando que tanto a plataforma tem interesses, quanto você também tem interesses. Então, esse Uhum. algoritmo que vai aprender no decorrer do tempo, ele precisa estar muito bem calibrado, porque ele está lidando com milhões de espectadores ou com milhões de assinantes dessas plataformas. Nas organizações acontece a mesma coisa. Quanto mais a tecnologia automatiza as decisões, mais importante se torna a qualidade da arquitetura decisória por trás dessa tecnologia. Tecnologia amplia a capacidade, mas ela também amplia as consequências. Mal calibrada, vai tomar decisões em grandes proporções de forma descalibrada também e com graves consequências. Então, é muito importante a gente não deixar de usar IA, porque tem um aspecto positivo no dia a dia, mas entender também que existe um papel fundamental, principalmente da liderança, em entender em que situações ela vai ser utilizada, qual é o critério específico do que ela pode ou não decidir e como é que a gente lida com as consequências das decisões que a IA tomou. E eu vou puxar um gancho agora. Seria a nossa última pergunta, mas você falou um pouco de liderança. E eu queria imaginar que tem algum líder nos ouvindo aqui que não sabe ainda direito o que é foresight, e se sabe, conhece esse foresight da moda, já sei, é tipo tendência, futurologia, enfim. Que o líder precisa ter na lente, no foco, nesse momento de incerteza e para construir essa arquitetura de decisão que é tão importante? Eu acredito, Jaque, que você é uma pessoa que traz isso de uma forma muito clara, que os estilos de liderança, eles foram evoluindo no decorrer do tempo, de acordo com as grandes mudanças que a gente conseguiu perceber, no mundo, na vida dos negócios e por aí vai. O líder de hoje já não é o líder de 5 anos atrás, o líder mais adequado, a característica da liderança mais adequada para o mundo de hoje, que não é nem Bunny mais, não é mais a característica dos de 5 anos atrás. Acho que a maior vantagem, e aí, como eu gosto de conectar o foresight, é, a maior vantagem que uma liderança pode tomar a partir desse conhecimento é se engajar em transformar o foresight em competência. Acredito que a maior contribuição que um líder consegue dar para um negócio, para os seus liderados, seria a capacidade antecipatória. É como é que ele antecipa crises, como ele antecipa consequências, é como é que ele antecipa possibilidades de caminhos antes que a gente passe a ser antes que ele seja atropelado pelo destino ou que ele seja atropelado pelas crises propriamente dito. Ele está minimamente na direção daquilo que está sob o controle dele. Então, o foresight como competência ajuda esse líder a entender que o futuro é imprevisível, mas ele dá sinais, de que forma ele consegue interpretar esses sinais. E uma vez ele entendendo a dinâmica do futuro e se preparando para atuar com a incerteza de forma estruturada, e isso já tem muita ciência por trás, já tem muito trabalho publicado. A W é um excelente celeiro desse tipo de aplicação de foresight em diversos contextos empresariais. Quando ele consegue fazer isso, ou quando ele se dedica a fazer isso, no final do dia ele tem um arcabouço incrível para trazer maturidade para a tomada de decisão. Então, ele não toma decisão baseada no achismo ou baseada no modismo. Ele toma decisão baseado num sinal ou num impacto que ele conseguiu antever, nas consequências possíveis que ele conseguiu também trabalhar coletivamente com a equipe. Isso cria mais consistência para as decisões e também cria mais respaldo. Por que é que está Uhum. sendo decidido aquilo, baseado em quê e buscando atingir o quê? E ele também está mais flexível para mudar. Então, o foresight como competência vira uma chave poderosa para que ele construa uma arquitetura decisória própria e, consequentemente, consiga ampliar esse impacto e fazer com que essa arquitetura seja um ativo do lugar onde ele trabalha, do setor onde ele se dedica e por aí vai.
Eu queria dizer para quem está nos ouvindo que o artigo do Vinícius está lá no nosso blog, www.futurismo.com, no Artigos. E ouvindo você falar, eu entendo que lidar com incerteza é uma habilidade. Eu vejo que a era só da inovação, ela tá se reciclando, ela está expandindo para uma era de transformação. Então, eu acho que quando a gente abraça a incerteza, quando a gente abraça metodologias que nos dão competência para criar uma arquitetura de decisão, a gente começa a ter algumas respostas que eu vou dividir aqui com você e com quem está nos escutando. Primeiro, você está indo para onde? Você quer ser o quê no futuro, que vai muito além de 2030? Quem é seu cliente? Qual vai ser seu serviço? Que valor você vai entregar para a sociedade? São perguntas muito mais poderosas do que como eu garanto a perenidade do meu negócio, que é bastante recorrente e que é uma pergunta que acho que está no espectro errado. A inovação tem ganhado ciclos cada vez mais curtos, e eu acho que o longo prazo, o foresight, ele dá longevidade para a inovação. E também o que você trouxe responde uma pergunta que a galera não sabe responder. Meu negócio vai acabar, meu serviço vai acabar, meu produto não será mais relevante. Isso já está posto. E o que a exploração de futuros nos traz é: se o seu produto vai acabar, o que que vai entrar no lugar? Se o seu serviço vai mudar, o que que você pode oferecer? Se o seu modelo de negócio vai mudar, como é que você se antecipa para criar um novo modelo de negócio? E eu agora, para a gente finalizar, vou deixar você com uma resposta desafiadora, com uma pergunta desafiadora, porque você é um foresight practitioner que pratica foresight no seu dia a dia, dentro dos nossos clientes, claro, mas dentro da empresa que você participa, que é uma empresa público, uma parceria público-privada, é um ambiente onde todo mundo diz que as coisas não têm solução. Então, a minha pergunta final para você é: que diferença o foresight fez na sua performance executiva, na sua arquitetura de decisão e no seu dia a dia? Nossa, que pergunta complexa, é difícil, né? Mas a gente gosta de coisas complexas, né? A gente lida, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas complexas. Bom, eu acho que o que o Foresight mais me trouxe sobre a ótica de ganho para o contexto onde eu estou e para a minha atuação enquanto executivo, enquanto profissional, eu diria que é a tranquilidade para lidar com a incerteza. A incerteza, de fato, ela tem um poder, ou ela tem um poder de minar a nossa energia, né? Ou de minar a nossa confiança. A partir do momento que você começa a aprender a lidar com essa incerteza, e foi o meu caso, foi exatamente como isso se deu comigo, essa perda de energia ou essa incapacidade, ela deixa de existir. E aí eu lido para as características do dia a dia, com a grande imprevisibilidade, com os contextos regulatórios que no negócio que eu atuo mudam o tempo inteiro, com as vontades que mudam o tempo inteiro, com os conflitos de interesse que podem acontecer e acontecem em todos os setores, de uma maneira não tranquila, mas natural. E me ajudou também a entender que muitas das vezes a gente não vai ter solução para tudo, ou que não vai caber a nós, enquanto indivíduo, enquanto líder, enquanto executivo, a dizer qual é a solução específica para determinado problema, porque essa solução pode ainda não existir. Ou o problema pode não ser um problema do hoje. Ele pode demorar ainda mais tempo para se maturar e a solução poder vir, poder ser aplicada. Então, ele me trouxe a capacidade de conseguir criar um farol. Enquanto ainda não tenho solução para as coisas que me acometem, para as coisas que surgem, ou que desafiam o meu resultado, que desafiam a minha recompensa, eu crio um farol que vai iluminando essas possibilidades de futuro, essas possibilidades de caminho. Por vezes, esse farol vai me ajudar a influenciar um movimento que a empresa precisa fazer, às vezes uma adequação frente a um mercado que pode não estar tão visível, mas que a partir dessa iluminação, essa consciência do coletivo da organização possa vir.
dependendo o caminho ou os negócios ou os produtos, os serviços que a gente presta vão precisar evoluir ou mudar de direção ou fazer uma mudança drástica. Quando você começa a iluminar esse caminho, quando você começa a iluminar exercitando a exploração de futuro, incentivando as pessoas a fazerem o mesmo, e você tem estrutura e método para conseguir orientar essa trajetória, esse caminho, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não tem garantia de sucesso, não tem garantia de ganho lá na frente certo, mas as chances elas aumentam tremendamente. Eu tenho sido muito bem sucedido na minha forma de ver, dentro da responsabilidade, da atuação que eu preciso contribuir dentro da companhia com essa forma de pensamento e com essa forma de atuação. Então, são competências e capacidades que o Foresight me trouxe a partir do momento que eu me abri a isso e me dediquei. É um trabalho constante que não para nunca. É verdade. E como testemunha, queria dizer que o Vini ajudou a companhia a mudar a visão, a elaborar uma nova visão, a criar uma nova estratégia, muito bem sucedida, especialmente aqui no Brasil, e que isso levou um tempo e que isso é realmente um case de sucesso de um profissional que entrega no presente, mas que sabe muito bem quais são as possibilidades de futuro. Vini, te agradeço muito, a participação aqui hoje. A gente termina o nosso podcast aqui. Eu espero você nos canais da W Futurismo. E em breve a gente está aqui com mais novidade. Fique ligado e valeu!